Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui fazendo análise de algumas questões. Peguei assuntos posteriores para não ficar preso aos assuntos que a gente estava vendo, né? Que foi do primeiro e do segundo módulo. A gente colocou agora algumas questões relacionadas aos conteúdos do terceiro e quarto módulo. E a gente vai, que justamente eu venho pedir a vocês também para que façam as atividades. Porque essas atividades eu vou colocar também, quem tiver com as atividades ok, a gente vai dar uma pontuação, né, para vocês também. Então, diante desse contexto, vamos iniciar a nossa aula e vamos descobrir a nossa primeira questão. Veja só. Segundo a Globalization and World Cities Study Group e Network, atualmente são reconhecidas mais de 50 cidades globais no planeta, divididas em três grupos, por graus, em grupos por grau de importância alfabeto e gama. Sobre o conceito de cidade global, assinale a alternativa correta. Cidade global. Então, aí, gente, a gente já tem, basicamente, a gente já tem a explicação, né? É uma área de grande importância, né, mundial. Então, a alternativa correta, ela vai ter que ter informações que tratem de, de coisas relacionadas à administração global em si, ao crescimento da economia, né? Vamos ver aqui, ó. Quando a gente fala aí, ó, aplique-se a junção de duas cidades, né, ou mais metrópoles nacionais? Não. Porque quando ele está falando, ó, metrópole nacional, ele não está influenciando globalmente. Então, ó, vamos ver a letra B. Aplica-se às cidades em áreas de conurbação, quer dizer, do encontro de cidades, né, do crescimento foi tão grande que a gente não identifica mais ela. Aqui ficou aquela questão, né, descentralizada, que a gente não consegue chegar a dizer, ó, cidade A, cidade B. Não, elas estão basicamente juntas por causa da sua importância econômica. A gente não tem a definição. Define-se por cidades que possuem elevados índices de emprego e renda e que atraem imigrantes de várias partes do mundo. Atrai imigrantes de várias partes do mundo. Isso pode ser algo importante para ser uma cidade global? Não, gente. Não, isso não pode ser. Apesar que quanto mais a cidade é desenvolvida, mais vai ter a questão da busca de imigrantes de ir para aquela região. Mas não significa que ela vai ser uma cidade global. Beleza? Define-se por cidades, letra C, possuem elevados índices de emprego e renda que atraem imigrantes também não, né, gente? Que a gente tinha lido agora, claro que não. Refere-se aos centros de decisão e locais geográficos estratégicos nos quais a economia mundial é planejada e administrada. Justamente, a letra D é a correta, porque está falando o quê? Cidade global, ela influencia o mundo inteiro, então ela vai ter que ter, né, um planejamento e relacionado à economia mundial. Refere-se a um conjunto de regiões metropolitanas. Não, gente, não. Então, por isso que a gente vai logo, né? A letra D é a correta. 2. Tendências globais em fecundidade. A população mundial ultrapassou 7 bilhões e está projetada para alcançar 9 bilhões até 2050. Em termos globais, o crescimento populacional é maior nos países mais pobres. A gente vê que os países mais pobres, né, cada vez mais a população cresce mais. Onde a crescente demanda por serviços e infraestrutura. Cada vez mais serviços e infraestrutura é necessitado nesses países mais pobres.
onde o crescimento dos empregos não está acompanhando o número de pessoas que entram para a força de trabalho, e onde muitos grupos populacionais enfrentam grandes dificuldades no acesso à informação e aos serviços de planejamento familiar. Isso é uma verdade. Nos países, né, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a gente encontra esses problemas. Então, com base no texto, o que é que a gente pode afirmar? Vê. Letra A. As taxas de nascimento da população mundial têm declinado vagarosamente. Contudo, há grandes disparidades entre as regiões mais e menos desenvolvidas. Há disparidade realmente né, nas taxas de nascimento, né? Realmente, desenvolvida e não desenvolvida. Isso até o texto trata um pouco disso. Como a África subsaariana, onde as mulheres têm 3 vezes mais filhos, verdade, mais pobre, né? Em média, que é das regiões mais desenvolvidas do mundo. Então, a resposta é aí, está na letra A. As regiões mais pobres, elas vão ter, justamente, uma taxa de nascimento maior que a dos países mais ricos. Então, tem vários fatores que até a própria questão aqui acima, ela busca, ela mostra, no caso. O crescimento dos empregos não está acompanhando o número de pessoas que entram na força de trabalho e grande dificuldade no acesso à informação e serviços de planejamento. Se não tem serviço de planejamento e informação, essas pessoas vão ficar mais frágeis em relação a buscar realmente trazer uma mudança, né? Quando a gente fala da população, no crescimento da população. Então, a letra E é a correta. Porém, a gente vai verificar as outras questões para ver se tem alguma que a gente possa discordar. Tá? Ou não. Possa estar certa, né? Mas a letra A é a correta. Não tem, tá bom, gente? É correta não. Só tem a A mesmo. A pobreza, a desigualdade de gênero e as pressões sociais revelam um acesso desigual aos meios de prevenção à gravidez. Né? A desigualdade, a pobreza, a desigualdade, etc. Sim. Mas não são consideradas nos índices demográficos como os indicadores persistentes da taxa de fecundidade no mundo. São considerados sim. Então, por isso, a letra B está errada. O aumento do uso de contraceptivos é consideravelmente responsável pelo número das taxas de fecundidade nos países desenvolvidos. O aumento do uso de... Como assim? Né? Como é que o aumento do uso contraceptivo, que vai diminuir a quantidade de filhos, aí vai ser o causador do aumento da fecundidade. Então aqui, gente, a gente já corta, já está errado, ele está se contradizendo. Tem que prestar atenção, senão essa questão a gente perde. Né? Letra D. A taxa de fecundidade total é uma medida mais direta do nível de longevidade, que é a taxa bruta de natalidade, uma vez que se refere ao envelhecimento da população feminina. Como assim feminina? Taxa, quando a gente fala da longevidade, é masculina e feminina. Esse indicador mostra o potencial das mudanças de gênero nos países. Opa, errada, né, gente? Por favor. Essa questão aí totalmente, como é que a gente pode falar? Duvidosa. Uma média de 5 filhos por mulher é considerada a taxa de substituição de uma população, provocando uma relativa instabilidade em termos de números absolutos. Taxas acima de 5 filhos indicam que a população crescendo em tamanho, cuja idade média está em ascensão. Também mais uma alternativa errada. A letra A é a letra correta, pessoal. Vamos para a questão 3. Na questão 3, a gente vai discutir aí, sobre o processo de urbanização. Vejam só a informação que vem aí. O processo de urbanização é um dos traços marcantes do mundo contemporâneo, presente em países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
Entretanto, a urbanização apresenta características distintas em cada uma das realidades. Analise as afirmações abaixo sobre essas características. Aí a gente vai ver a afirmativa 1. Vamos ver a afirmativa 1. Nos países desenvolvidos, as cidades estruturam-se gradativamente para absorver os migrantes e, por conseguinte, melhoram as condições de moradia, de serviços e a oferta de emprego. Então, essa afirmativa aí, pessoal, a gente pode considerar ela o que, gente? Correta, né? 2. Nos países subdesenvolvidos, a urbanização acelerada está associada às péssimas condições de vida no campo e à estrutura fundiária concentrada, o que estimula o êxodo rural. Realmente, nos países subdesenvolvidos, se a urbanização, né, o processo de urbanização vai atrair cada vez mais emprego, a zona rural cada vez mais com a dificuldade, né, de absorver esses empregos devido à evolução tecnológica, né? Hoje é preferível comprar uma máquina para plantar do que contratar trabalhadores para trabalhar naquela região. Então, por isso que as pessoas vão migrar o êxodo rural para a zona urbana e essa zona vai ter péssimas condições de vida, né? No campo, favoreceu o processo da urbanização acelerada nos grandes centros urbanos. É isso que a questão quis falar, e a alternativa, no caso. Então, ela é verdadeira. Péssima condição no campo, então a gente vai para a cidade. Tem uma melhor condição. Lá tem emprego, não tem uma boa estrutura, vai crescer aos poucos, né? Então, a gente vai ter alguns problemas também. Que a gente vai comentar agora, ó, nessa alternativa 3 aí. Ó. Nos países subdesenvolvidos, o rápido e desordenado crescimento da população deu origem ao fenômeno denominado macrocefalia urbana. Quer dizer, os problemas, as pessoas vão vir através do êxodo rural, chegou na cidade e aí os problemas vão cada vez mais aparecer, porque não vão ter estrutura, vão precisar de estrutura, né? A falta de saneamento, a questão da falta de organização política e social, principalmente nos países subdesenvolvidos. Então, a estrutura habitacional, a falta de estrutura habitacional vai trazer vários problemas, né, para a sociedade urbana. Então, a gente pode chamar ela de macrocefalia urbana. É a afirmativa 1, 2, 3 correta. Então, 1, 2, 3 correto só tem a letra D, né? Só tem a D, ó, porque o resto é 1, 2, 4. Mas vamos ver essa 4 aí. Por enquanto, a gente sabe já que a correta é a D. Mas vamos confirmar com a quarta opção aqui, ó. Nos países desenvolvidos, a urbanização está relacionada à presença da indústria na cidade e a ausência de técnicas modernas no campo. Mentira aqui, ó, já está errado. Existem sim técnicas modernas no campo, sim. Então, por isso, a gente já descarta ela e a opção correta é a letra D. Vamos para a quarta questão. Olha, vê que interessante. O fenômeno urbano, visto especialmente nas grandes cidades, esse processo ocorre na medida em que milhões de pessoas que compõem a população economicamente ativa deixam suas residências antes do horário comercial para chegar ao trabalho e no final da tarde ou do expediente voltam para casa. Esse processo significa simples fluxos populacionais que não configuram propriamente como migração. Isso porque não se trata de uma transferência definitiva, e sim momentânea. Existem vários casos que se enquadram. Entre eles está o fluxo de boias frias, que residem geralmente na cidade e se deslocam até o campo, onde desenvolvem suas atividades.
de pessoas que moram em uma determinada cidade e trabalham em outra, além de viagem de final de semana, feriados e férias. Decorrente desse fenômeno, ocorre nos grandes centros urbanos a hora do rush, que são determinados horários do dia nos quais os trabalhadores se aglomeram no trajeto, tanto para chegar ao trabalho como para regressar a casa. Outro tipo de fluxo é o commuting. Pessoas que moram em um determinado país e se deslocam para outro para trabalhar ou procurar uma ocupação. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo de imigração descrita no texto. Êxodo rural não é. Tá certo, gente? Ele está falando migração espontânea também não é. A ida e volta para o trabalho, esse processo de ida e volta, né, a gente chama de migração pendular. Tá certo, gente? Ele tira o foco um pouquinho das questões, mas o que ele está falando aqui, ó, da população economicamente ativa. Então, a letra certa é a letra C. Migração pendular. Tá certo? É a migração de ida e volta. Eu trabalho e volto para casa. Eu trabalho e volto. Eu vou e volto. Eu vou e volto. Pêndulo é justamente ligado àqueles relógios antigos que tem um pêndulo que ele fica para lá e para cá contando os segundos, né? Aí a gente chama de migração pendular. É interessante ver aqui, ó, também, entender, ó, o commuting, que é justamente o deslocamento de pessoas de países diferentes, né, para uma ocupação para trabalhar. Vou para os Estados Unidos para trabalhar e depois eu volto. Tá certo, gente? Vamos para a quinta questão. Vamos terminar com chave de ouro sobre o processo de urbanização. Ó, sobre o tema urbanização, analise as afirmações a seguir. Afirmação 1, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Vamos ver quais são as alternativas aí, o que elas falam. A partir do final do século XIX, houve nos países desenvolvidos um processo de suburbanização da população de maior poder aquisitivo, que procurava distanciar-se das concentrações populacionais e industriais e dos problemas ambientais dos centros urbanos. Então, aqui essa questão aqui ó, está correta. Isso existiu no século XIX realmente. A partir da década de 50, houve uma ampliação considerável da superfície ocupada pelas cidades nos países subdesenvolvidos, num ritmo muito mais intenso do que o verificado nos países onde a urbanização acontecera há mais tempo. Verdade, gente, não teve um planejamento. Os países subdesenvolvidos foi algo mais jogado, né? Afirmação 3. Então, 1, 2 é verdadeiro. Ó. 1, 2 é verdadeiro. Então, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Mas eu já corto essa, ou corto essa. Vamos ver. Afirmativa 3. Toda cidade é uma forma de organização complexa. Do ponto de vista socioespacial, pois seu desenvolvimento depende da infraestrutura administrativa, cultural e tecnológica. Realmente. Ó, a organização, gente, é complexa. Organizar a cidade é complexo, realmente. Do ponto de vista socioespacial, pois seu desenvolvimento depende da infraestrutura administrativa, cultural e tecnológica. Porque se tiver uma administração legal, política urbana, cultural também, tecnológica, a gente pode desenvolver a cidade, né, ou o eixo urbano com nem tantos problemas, né? Como a gente vai ver a diferença do crescimento urbano dos países desenvolvidos quando a gente compara com os países subdesenvolvidos. Afirmação 4. A cidade surgiu com as primeiras civilizações da antiguidade, realmente,
mas foi a partir da Revolução Industrial que surgiu o maior desenvolvimento urbano de toda a história da humanidade. Realmente, a Revolução Industrial mudou muita coisa na vida da sociedade, né? Então, quer dizer, houve uma reformulação, a cidade cresceu mais, né? Então, todo esse desenvolvimento, ele gerou um crescimento mais acentuado das cidades. Por isso, ó, a questão correta é a questão, no caso a letra, né? As alternativas 1, 2 e 3 e 4 estão corretas, a letra E. Tá bom, pessoal? Pessoal, um abraço para vocês. Se cuidem. Né? A gente está aqui nessa correria para trazer algumas reflexões aí para vocês. Eu quero só pedir também que continue estudando, faça as atividades que eu estou pretendendo. A quem está fazendo as atividades, eu vou dar uma pontuação, tá? Porque as atividades do livro são importantes. Eu acho que não devem ser esquecidas. Um abraço para vocês, se cuidem, tá?